Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Manuela. Estamos dando início a mais uma aula de matemática para a quarta fase. Bom, pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo de potência, né? Potências de base 10, nós vamos falar hoje um pouquinho aí sobre a notação científica. O que é essa notação científica, né? Como é que ela surgiu, como é que ela é usada. Então, quando trabalhamos com números que têm muitos algarismos, ou seja, são números muito grandes ou números muito pequenos, nós utilizamos uma abreviação que é chamada de notação científica. Então, essa abreviação, ela vai ser uma abreviação do número e a gente vai utilizar também potências de base 10, que foi o assunto nosso da aula passada. Então, a gente viu potência de base 10. A gente falou, né, sobre potência de base 10 na nossa aula anterior. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha. E aí a gente usa essa notação científica para estar representando um número que é muito grande ou que é muito pequeno, utilizando aí a potência de base 10. E aí, como é que a gente faz isso, né? Esses números, eles são escritos nessa forma aqui, ó. A vezes 10 elevado a n. E o que são esse A e o que são esse N? Então, esse A, né, se a gente colocar ele em módulo aqui, é sem considerar o sinal, ele é o número em questão que a gente está analisando, que a gente vai reduzir ele, simplificar ele, para que ele fique menor ou igual a 1 e menor que 10. Então, ele vai estar aí entre 1 e 10. E esse N é um número inteiro que indica a potência da base 10. Essa potência da base 10, né, ela vai ser a quantidade de casas subentendidas ou casas escondidas deste número. Então, por exemplo, se eu tenho um número aqui, 1.200, né? Então, o que é que acontece? Eu posso escrever ele como 1,2, porque eu vou estar usando aqui essa parte inicial, de forma que fique entre 1 e 10, né? Só que eu vou multiplicar aqui, ó, por 10 ao cubo. Por que ao cubo? Porque é como se eu tivesse, ó, colocado 3 casas decimais. 1, 2, 3. Veja que a vírgula está entre 1 e 2. Então, esse 3 é um número inteiro, que indica a quantidade de casas. A gente pode até pensar como a quantidade de casas que a nossa vírgula anda, né? E esse A, ele é um número que está entre 1 e 10, que é uma representação do número total, certo? Bom, vamos ver aqui alguns exemplozinhos para a gente poder aplicar e entender aí de forma melhor. Então, o primeiro exemplo, ele diz assim, ó, a distância média entre a Terra e o Sol é essa distância aqui, né? É de 149.600.000 quilômetros. Não é isso? E aí, como é que a gente pode representar esse número na potência de 10? Então, vou até colocar o número aqui, ó. 2. Tá. Então, veja só. Primeiro, eu vou pegar a parte numérica desse número, sem considerar os zeros, né? Que é 1.496. Mas eu vou colocar uma vírgula aqui, de forma que esse número fique entre 1 e entre 10. Então, se eu colocar aqui, ó, não dá certo nem aqui. Então, eu tenho que colocar aqui, que vai ficar 1, né? 496. Então, ficou um número entre 1 e 10. Boto aqui vezes 10, que é a potência de 10 que a gente vai estar utilizando. E aí, eu vou ter 10 elevado a que expoente, né? Então, por que número eu vou multiplicar aqui, ó? Por que número de base 10, para que eu chegue no número inicial. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse número ele tem que ser composto por 8 zeros. Então, quando eu multiplico esse número decimal por isso aqui, eu obtenho esse valor aqui.
Por que 8 zeros? Porque eu fiquei, ó, com 8 casas decimais. Quando eu coloquei a vírgula aqui, ó, se a gente contar aqui, nós temos 8 casas decimais. Quando eu escrevi 3, mas a minha potência vai continuar sendo 8, certo? Segundo exemplo. Deixa eu apagar aqui para tirar isso aqui da frente. No segundo exemplo, nós temos assim, medida aproximada do comprimento de uma vespa. Aqui tem o tipo da vespa, é essa medida aqui, né? Então, vamos lá, como é que a gente faz para colocar isso na potência? Então, primeiro, 0,025, é esse o número. A gente pode escrever isso como um número de base 100. O que é que eu vou fazer? Eu vou andar 2 casas aqui com a vírgula, então o meu denominador vai passar a ser 100, né? E em cima eu vou ficar aqui, ó, com 2,5, porque eu quero um número entre 1 e 2. Então, 2,5, né? Posso escrever isso aqui como 2,5 multiplicado por 1 sobre 100, né? 2,5 vezes 1, 2,5. 1 sobre 100, 1 sobre 100. E aí, a gente viu que 1 sobre 100 é o mesmo que 10 a menos 2. Então, fica 10 a menos 2. Então, essa é a minha notação científica. Ou a gente pode pensar assim, vejam só. Nossa vírgula encontra-se aqui e eu estou andando com ela para a direita 2 casas, né? Ó, 1, 2. Então, sempre que eu ando com essa vírgula para a direita, meu expoente é negativo e o número desse expoente é a quantidade de casas que eu andei. Então, 2 casas para a direita menos 2. Se eu ando para a esquerda, quando a vírgula está aqui no final do número, e eu ando para a esquerda, esse expoente ele é positivo. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.